Olá pessoal, me chamo Carlos Rian, sou aluno da disciplina de Planejamento e Controle de Operações, né, da UFESA. Vou falar aqui um pouquinho sobre os sistemas de fluxo puxado e empurrado. A equipe é composta por Antônio Hugo da Silva, Juan Felipe do Amaral Pereira, Lucas Matheus Alves Cruz, Anderson Micael Oliveira da Cunha e eu, como já falei, Carlos Rian Trajano da Silva. Começando aqui falando sobre o fluxo puxado, a definição desse sistema se dá que a produção é iniciada somente quando há uma demanda específica, minimizando estoques. Então, esse fluxo ele está voltado mais para você produzir apenas conforme o cliente pede, né? E diferente do fluxo empurrado, esse fluxo aqui ele não possui tanto estoque, né? O objetivo dele é minimizar o máximo possível de estoque, o que não acontece no fluxo emperrado, onde você tem um nível elevado de estoque. Aqui tem a imagem, né, que apresenta, né, um passo a passo desse fluxo também chamado, né, de just in time, onde a gente tem primeiramente a demanda do cliente, né? Após isso a gente tem a produção sob demanda, né? Após isso a gente tem os fornecedores, né, just in time, os processos, né, que são eficientes, né, que vão concluir com uma boa flexibilidade e agilidade, né, do processo, e assim a gente tem uma boa otimização. As características desse fluxo puxado, né, ele tem algumas, né, como puxado pela demanda, né, onde cada etapa do processo se inicia com a real demanda, né, um pedido ou o processo requisitado, né, como eu falei anteriormente, né, esse processo ele se dá conforme o cliente ele pede, né, e com isso o cliente pede, ele é mandado para a empresa e já né, começado a produzir. Reduz desperdícios, né, pois produz apenas o essencial, evitando acúmulo de estoques. Possui os sistemas Kanban, né, que é o uso de uma ferramenta visual que possibilita a produção de forma sincronizada, garantindo agilidade no processo. Eficiência, pois reduz o tempo de espera até o produto final. Otimizar a produção, né? Utiliza também de setups rápidos, né? E também pequenos lotes. Algumas vantagens, né? Redução nos desperdícios, maior flexibilidade, eficiência de recursos e reduz custo de estocagem. Alguns exemplos, né, de empresas que utilizam esse sistema de fluxo puxado são as montadoras de automóveis, né, como a Volkswagen, a Toyota, a GM, né, onde elas possuem setores, né, que evitam, né, custos desnecessários, né, utilizando esse sistema, né, just in time. E aqui, né, é uma imagem, né, que mostra como a gente consegue implementar, né, esse sistema, né, numa empresa. Né, a gente tem a comunicação, a preparação, né, a capacitação e a organização, né, então cada um ali está junto, né, para todos têm essa relação, né, para inserir, né, esse sistema numa empresa. Já o fluxo empurrado, né, ele tem este, né, se baseia nas previsões de demanda em seus respectivos empreendimentos, né? Usam o processo de estocagem, né, ou seja, eles produzem além da demanda real, né, imediata e armazenam, né, essa mercadoria para suprir os períodos onde tem picos de demanda, né? Aqui a gente tem uma imagem, né, de como esse fluxo funciona, né? Fornecedor, você tem o estoque da matéria-prima, e depois você é produzido o produto, né, propriamente dito, né, e esse produto depois é estocado, né, e depois aqui é enviado para o cliente. As características desse processo, né, ele é baseado em previsões, né, consiste em previsões matemáticas, onde são levadas em consideração
históricos de vendas e demanda e análise do mercado, né, atual. Estoque, né? Como a produção geralmente acima da demanda imediata, né, a gente tem estoques e logísticas de estocagem, né? Que por sua vez pode gerar falta ou excesso dependendo da demanda, né? Às vezes a gente estoca demais, né? E dependendo da demanda, né? O produto ele pode até desvalorizar, né? Você pode estocar demais, então o produto ele pode desvalorizar, né? E você pode ter ali um prejuízo, né? Planejamento, né? Top-down, de cima para baixo, né? Que visa uma melhoria, né? Na produção como um todo. Possibilidade de excesso, né? De produção, obsolência, né? Como eu já falei. Baixa flexibilidade, né? Esse processo, a característica. E grandes lotes, né? Como ele possui, né? Grandes estoques, né? Então ele tem essa característica, né? De ter grandes lotes. Vantagem desse processo, né? Produção em larga escala, planejamento antecipado, disponibilidade com estoque, né, e estabilidade na produção devido, né, à sua continuidade, né, que a produção você sempre produz e estoca ali, então você tem uma continuidade, né. Exemplos, né, que utilizam desse fluxo. A gente tem empresas como a Coca-Cola, né, que a Coca-Cola, né, é um exemplo bem, bem característico, né, que eles produzem vários, né, tubos, né, de refrigerante, né, e deixam estocados, né, para vender e é um produto, né, que tem muita demanda, né, hoje em dia. E outro, né, é a Nestlé, né, que é uma fábrica, né, que fabrica chocolates, né, que também, né, uma fábrica que demanda tem muita demanda, né, das pessoas. Aqui a gente tem uma tabela, né, eu não vou falar muito, mas é só para a gente entender, né, ter uma comparação, né, desses sistemas. Então, a gente pode ver que eles tem algumas diferenças, né, esses dois processos. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um processo de fluxo empurrado, né, é um fluxo de produção de rodas, né, eu coloquei aqui só para exemplificar mesmo. E aqui a gente tem um processo, né, de just in time, né, como eu falei, eu coloquei aqui mesmo só para exemplificar mesmo, né, o processo. A gente tem o Kanban, né, que é uma ferramenta essencial nesse processo just in time, né. Bom, foi isso, né. Aqui a gente tem as referências utilizadas, né, e obrigado.